Na B&B hoje o básico bem feito é a gente entregar uma cama decente pro hóspede dormir, um quarto limpo e um chuveiro. Parece bobagem. Por isso que eu tô falando básico. Acontece muito da secretária ser promovida a financeiro. Já é de casa, já conhece o dia a dia, já sabe pagar umas contas, então abriu uma vaga no financeiro, coloca a secretária. Não é desmerecimento, mas talvez aquela pessoa não tenha as soft skills, as hard skills necessárias para tocar um financeiro. Se você não pode ser líder da sua categoria, crie uma categoria para você. Um dos maiores acertos que eu já tive foi trazer pro meu time quem tem um alinhamento comigo, porque a partir daí a gente vai ter comportamentos padronizados e muito mais fáceis. Fala galera, começando mais um episódio do Vamos Direto ao Ponto, hoje com dois convidados especialíssimos e o Tony, né, o Rodrigo, que cancelou tipo ontem à noite sem falar nada. O Tony falou que tinha uma reunião, hoje ele tá jogando golfe. Exatamente. Sacanagem, Tony. E aí chamamos dois amigos especiais para gravar uma sequência de episódio com a gente. Meu brother, Sérgio Vieira, nosso advogado, conselheiro, que sempre tá aí, sempre que nós precisamos dele. Muito obrigado. Tamo junto. E a Flavinha, CEO da B&B Hotels aqui no Brasil, que dias 4 de setembro vamos fazer um evento junto em Belo Horizonte sobre geração de receita para as empresas. Eu vou falar de marketing, o Jonathan vai falar de vendas e a Flavinha de sucesso do cliente. E estamos internacionalizando, né? Tem algumas coisas acontecendo lá fora. Tem algumas coisas acontecendo. Tem alguns segredos aí, vou deixar ela falar se ela quiser. Todo mundo aqui extremamente bonito hoje, bem vestido, que o Rodrigo acabou de casar. Pô, Diógenes, a gente esqueceu de te avisar, de Ele combinar não me convidou. Ele acordou solteiro, já sentou aqui casado. É isso aí. Tu me respeita que agora eu sou um homem casado. Vida agilizada. Coitada dela, mentira, brincando. Casou contra quem, né? Contra quem? Rodrigo, direto ao ponto, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é quais foram as suas principais decisões de gestão e liderança que mais geraram alavancagem nos seus negócios. Então, a gente quer ouvir de vocês, pessoal. Quais foram aí as 2 ou 3 principais decisões que vocês já tomaram relacionadas à gestão de pessoas, liderança, time, equipe, que geraram aí os melhores resultados nos seus negócios? Tá, começa pelas mulheres? Vamos primeiro. Ladies first always. Bom, acho que o básico bem feito, eu acho que é a maior decisão de gestão que qualquer empresa pode ter. Você vê se você está fazendo primeiro de tudo antes de querer inventar o básico bem feito. Sempre funciona em todas as empresas que eu passei. Sempre funcionou. E outra grande é ter as pessoas sempre do seu lado. Jogar com as pessoas, né? Assim, as pessoas jogando no mesmo time. Não adianta você ter estratégia e se as pessoas não sabem a estratégia, não compram a estratégia e não estão contigo. E isso para qualquer negócio. Porque por mais que seja apertar botão, depende de gente. Aí, deixa eu aprofundar nisso. Eu nunca vou esquecer, eu não esqueço disso. A primeira reunião geral que eu fiz com o meu time esse ano, em 2025, que é o momento que nós estamos gravando isso, eu falei, galera, esse ano, 2025, é o ano do básico bem feito. Aí foi legal, tal, beleza. Desliguei a call. Eu pensei, puta, mas o básico bem feito... Muito amplo. Cada um interprete do seu jeito, né? E aí eu fiz uma nova reunião falando sobre o básico bem feito e eu dei exemplos pra galera. Do tipo, galera, o que significa o básico bem feito? Você chegar no horário numa reunião, por exemplo. Você me entregar uma coisa no prazo que a gente combinou. Sim. E se não for entregar no prazo porque vai atrasar, porque atrasar às vezes pode acontecer, você me avisar. O que é esse básico bem feito pra você na sua gestão? Tá, hoje eu vou falar assim, hoje da gestão B&B, eu tô na B&B Hotels, na B&B, hoje o básico bem feito é a gente entregar uma cama decente pro hóspede dormir, um quarto limpo e um chuveiro. Parece bobagem. Por isso que eu tô falando básico, mas as pessoas têm dificuldade de fazer isso. É bobagem até você colocar escala, né? Porque quando você coloca escala, o que você precisa de processo aí não é brincadeira. Não é brincadeira, é muito processo mesmo. Porque cada um é assim, às vezes você tem a camareira e ela fala assim, eu tô fazendo certo. E é isso que as pessoas precisam ter visão. Às vezes o funcionário vai falar assim, não, isso aqui, pra mim... é o certo. Sim. Mas é o jeito dele fazer, não é o jeito B&B. Cada empresa tem que criar o seu processo para deixar a sua forma de fazer aquilo. Então, eu acho que esse é um do básico bem feito. E como que é essa comunicação? Essa comunicação a gente faz ela... Eu tenho vários pontos de comunicação, porque o câncer de muitas empresas... Aliás, de muitas não, a maioria dos problemas das empresas é comunicação.
As pessoas não se comunicam Total, direito. total. Quem tá aqui em cima não deixa chegar a mensagem lá na ponta. E até foi interessante você falar isso desse ano, porque esse ano também eu fazia um call que eu chamava de All Hands. Aí eu juntava a empresa inteira, quase 300 funcionários, entra todo mundo no Zoom e a gente vai falar com a empresa inteira. Só que a gente trabalha com hotelaria, então você tem vários layers, né? Você tem ali a camareira, você tem o cara do restaurante, aí você tem o supervisor, você tem o gerente, você tem o gerência média, você tem o diretor. E eu entrava no All Hands e a gente falava assim, a empresa tá indo para esse caminho, tá indo para aquele. Aí eu falei, opa, esse ano, porque eu sempre fiz All Hands, esse ano eu falei, não tô falando com todo mundo. Tá segmentando. Reuniões menores. Aí eu faço 2 no mês, porque é uma por mês. Aí eu faço um comitê de cultura, para quem é gerência, supervisão para cima. Sei. E aí eu faço o All Hands, para quem é o pessoal que tá na base da operação mesmo, a ponta. Adapta a linguagem. Adapta a linguagem. Então, aí sim, como é que eu tô comunicando? Porque eu falava que a gente não tá chegando lá na ponta. Eu preciso chegar na ponta, eu preciso que a ponta entenda o que eu tô falando. Então, a gente faz uma antes, que eu chamo de comitê de cultura. Eu faço uma semana antes. Essa semana, por exemplo, eu tenho o comitê de cultura. E uma semana seguinte, aí vem o All Hands. Que aí a gente escolhe o que é que tá precisando ali no comitê de cultura chegar na ponta de uma forma mais redonda e passa pra ponta. E fora isso, é fazer vários checkpoints de... Muitas vezes eu mesma vou no hotel, não adianta. Se eu que pra mim que senta na cadeira e fica lá, eu tô mandando... Não funciona. Eu vou no hotel, eu entro na recepção, eu vejo como ele tá fazendo, eu vou no quarto, eu vejo como é que o quarto tá limpo, converso com a camareira, vejo se tá acontecendo. Então, isso acho que você vai diminuindo as distâncias, por mais que eu tenha 1000 apartamentos espalhados por aí. E é muito louco, cara. Às vezes tu precisa falar o óbvio, porque não é óbvio pra todo mundo. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu fui numa O óbvio farmácia. sempre tem que ser dito, né? Eu ia tomar um remédio, eu injetava, não me lembro o que era. Eu sei que eu tinha que fazer uma injeção, fui na farmácia, nessas que aplicam. Quando eu entrei na salinha lá de trás, lá do fundo, eu li... Cara, impressionante. Tava escrito assim na parede lá pra enfermeira. Passos para aplicar uma injeção. Passo número 1. Você pega o alquinho lá, o negócio, o papel, o paninho para limpar. Passo número 2, você abre o papelzinho. Passo número 3, você passa na região que vai ser aplicada. Cara, era tipo... ri. Não é qualquer região. É Pô, isso. impressionante, cara. Era tipo 15 passos. Se ela quisesse errar, ela não conseguiria. E precisa ser óbvio e direto. Então, essa questão de comunicação é um grande desafio mesmo. Eu acho que uma das maiores bobagens que os gestores fazem é querer crescer ensinando. Você nunca cresce ensinando. Você cresce processualizando e deixando passo a passo o beabá ali. Muita gente quer ensinar. Ah, vem cá, senta aqui do meu lado. É assim que faz, bababá, babá, babá. É um ensinar no braço, né? Talvez funciona para casos muito específicos e cargos muito específicos e muito mais de estratégia. Tático ali, operacional, sem chance. Quanto mais detalhamento, mais Chance menos de variação, erro. menos variabilidade, chance de erro, exatamente. Sérgio Vieira. Diga quais foram as decisões, as melhores decisões relacionadas à gestão e liderança. Boa. Geraram as maiores alavancagens nos seus Primeiro, negócios. obrigado pelo convite, Diógenes, Rodrigo. Uma honra estar com você na mesa, com a Flávia, nossa amiga. Decisões que geraram alavancagem. Tem algumas. E aí, pegando o gancho do que a Flávia respondeu e o que a gente estava falando, o básico bem feito é o meu básico bem feito. Cada um tem o seu básico bem feito. Não tem um padrão de básico bem feito. E quais foram as pequenas decisões que eu tomei que geraram resultados expressivos, mensuráveis? Eu gosto de usar o exemplo de colocar a tartaruga na árvore. A tartaruga não sobe sozinha na árvore, alguém coloca ela lá. E a gente, como gestor, por vezes a gente erra quando a gente pega uma pessoa júnior e promove ela sênior. E ela não executa. E não necessariamente, não por culpa dela. Às vezes, em regra, a gente coloca a pessoa X no lugar Y e a pessoa não executa bem aquele papel. Então o erro é nosso. E a gente coloca a tartaruga na árvore. E a tartaruga não sabe descer da árvore. Alguém precisa tirar ela de lá. E é difícil tirar ela de lá. Então, as decisões acertadas foi quando eu coloquei as pessoas certas nos lugares certos. Legal. Nas empresas em geral, quem está ouvindo vai talvez lembrar de algum caso. Acontece muito da secretária ser promovida a financeiro. Já é de casa, já conhece o dia a dia, já sabe pagar umas contas, então abriu uma vaga no financeiro, coloca a secretária. Não é desmerecimento, mas talvez aquela pessoa não tenha as soft skills e as hard skills necessárias para tocar um financeiro. E o erro é nosso. Então, eu errei muito quando eu fiz por achismo,
por emoção, por pessoalidade, e eu acertei pouco quando o cenário era favorável com as características necessárias. Só que esses poucos acertos tiveram resultado proporcionalmente maior que os erros. A gente erra muito mais que a gente acerta. E entender isso também já é uma dificuldade, né? Aprender a lidar com o erro, aceitar o erro e entender que os poucos acertos precisam ser maiores os resultados que os resultados negativos. Já gerei time de 300 pessoas diretamente, hoje eu tenho um time de 30. São 2 mundos completamente diferentes. E é lidar com gente, e lidar com advogado. Lidar com gente é difícil. Vocês viram que você já entendeu. Ainda bem que é o advogado da mesa que tá falando, não fui eu. É o advogado da imagina. mesa. Todos lidamos com gente. Lidar com advogado tem suas virtudes e suas dificuldades. Então, os acertos vieram de entender o perfil de cada um. Concordo com o Diógenes quando ele fala que a gente, por vezes, quer ensinar muito e fica num ciclo vicioso, querendo que a pessoa faça do nosso jeito. Então, o que eu tenho feito nos últimos 10 anos? Escrito, manual, procedimento. E eu começo de uma forma muito simplória. Eu peço para a pessoa que está naquela cadeira, ela escrever o manual. Então, ela vai mapear as funções que ela tem que fazer e o passo a passo daquela função. É o suficiente? Não. Aí eu refino isso e depois isso integrado num somatório de manuais vira um manual da empresa. Para que serve isso? Quando a gente tem várias formas de aprender, né? Algumas pessoas são por escrever, outras por ouvir, outras por, enfim, visual e tal. Mas quando você escreve algo que você está explicando o seu papel, você vai no detalhe. Então fala, Rodrigo, me explica como é que funciona a base viral. Você vai no detalhe. Jorge, explica a Live Media. Flávio, você faz algo que você entende. Você faz com empolgação, né? Depois daquilo pronto, não dá para você dizer aquilo que você escreveu. Sim. Quando você entrega o manual para alguém, a pessoa fala, legal, beleza, mais um playbook, mais um manual. Quando você escreveu aquilo, não dá para, mas não foi combinado. Então tem um porquê. Então as pessoas de cada área escrevem o seu manual. A gente refina isso junto e valida. Serve para ter padrão, ser replicável, ser escalar, escalonar. Serve para, eventualmente, se aquela pessoa sair, a próxima pessoa não precisa entrar num buraco negro e não saber para onde vai, porque está escrito. Isso. E quando você soma os manuais e tem processo e procedimento do começo ao final, as pessoas passam a ter noção aonde está falhando. Você encontra os gargalos. Porque se cada um cumpriu o seu manual, no final o resultado é para ser positivo. Então, essa linha de produção que, no bom sentido, facilita a vida de todo mundo, se a pessoa entender que aquele manual é para ajudar a si próprio, cada vez ela fica melhorada e a gente vai reformulando e retrabalhando esse prompt do to-do de cada núcleo. E aí sai o conjunto de todos, sai o nome gourmetizado, que é o tal do playbook. Né? Exatamente. Eu falo isso pro meu time com frequência também. Eu digo, pô, se eu não tiver o teu manual, que às vezes algumas pessoas vão relutar, vão enrolar, aquela coisa. Não consigo te promover. Sim. Não consigo te tirar daí. Se o conhecimento estiver só na tua cabeça. Daí, pô, geralmente é uma coisa que... Essa é uma conversa que eu tive recente com o meu time também, assim, você está formando sucessores, porque é natural, principalmente de quem está na operação, é o que você falou, de quem está no nível tático operacional, é natural ele achar que se eu pegar e falar, vem aqui, você vai aprender comigo. E é deles, porque operação é execução, é o fazer. Então não é deles fazer a estratégia, né? Não é uma coisa que eles vão parar, é sofrido para a maioria das pessoas que é muito operacional. Perfil de funcionário que é um trator na entrega operacional, pode ter certeza que para ele vai ser mais difícil fazer um manual e fazer um playbook. Então, trazer essa visão é muito assim, se você não tiver ninguém embaixo de você, eu não consigo te promover. E aí, digo mais ainda, às vezes nem você consegue se ausentar e não consegue você se promover. Você está falando de uma carreira aí de executivos e diretores, né? Se você não tem ninguém embaixo pro seu lugar, como é que você dá o próximo passo? E uma coisa que tu falou que me lembrou, lembra quando o Gabi veio aqui, a gente conversou com ele, eu perguntei para ele como que ele conseguia ter tanta agilidade. Ele é um cara que faz muita coisa nova toda hora, e ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim, cara, a gente é muito bom, a gente é muito melhor em mover as pessoas para suas posições corretas depois que elas estão aqui dentro, do que a gente é bom de ficar fazendo recrutamento e seleção muito, muito, muito detalhado. Ele meio que disse assim, cara, eu cheguei à conclusão que mesmo que você tenha um processo seletivo completo, complexo, duradouro, longo, são entrevistas, você não vai conseguir efetivamente conhecer aquela pessoa num processo seletivo com todos os detalhes. Então ele diz que ele tenta minimamente fazer um processo seletivo para tirar
o Que é que é muito realmente ruim. ruim. Põe a pessoa para dentro e eles não ficam fixos com vaga versus a pessoa. Se eu te contratei hoje para a posição de vendas, mas eu percebi que você é melhor no atendimento, eles não hesitam, não titubeiam em mudar logo a pessoa internamente. Isso me chamou bastante atenção. Acaba criando esse ajuste, ajusta-se mais rápido a posição aos skills da pessoa. A gente traduz o contrato de caráter e treinabilidade, né? Quando a pessoa está alinhada com a cultura, fica menos difícil remanejar internamente. Salvo casos de promoção. Eu tenho para mim que o primeiro passo para a demissão é a promoção também. Depois você não consegue descer ela de degrau. Então, quando você dá o cargo, você é técnico X, aí você vira gestor. A percepção de alguns ainda vou sentar na minha mesa, na minha sala e vou ter um time. Então, um bom executor vira um péssimo gestor. E aí você não consegue fazer o downgrade depois. Então, tem ecossistemas que é possível essa flexibilidade e é bom que isso exista, porque se for o piramidal convencional, quanto mais a pessoa sobe, mais difícil fica. E aí a ponta é para fora, não tem mais para onde voltar. Então, quando está claro que dá para circular internamente e reaproveitar, na verdade não é nem reaproveitar, é aproveitar. Então, boas pessoas na cadeira errada, a gente troca a pessoa de cadeira, não precisa mandar ela embora. Sim. Mas para estar combinado isso desde o início, isso não é fácil. Não, e tem um ponto bom que você trouxe, que é esse ponto de a pessoa que é um ótimo vendedor, não quer dizer que ele vai ser um ótimo gestor. Né? Tem um gap enorme ali e isso é muito comum de acontecer nas empresas. A mesma história da secretária para o financeiro é comum de acontecer do ótimo vendedor, o ótimo analista, o ótimo supervisor e falar, não, agora ele vai ser um gerente. E é um caminho gigante, né? Porque aí você acho que tem a questão da gestão, que o gerir é você conseguir fazer a estratégia, colocar uma governança, colocar a cultura, e tem a questão da liderança. Que a gestão e a liderança são coisas completamente diferentes que as pessoas também confundem às vezes, né? Tem cara que é gestor, mas que não é líder. Então, acho que é um pedaço também para tomar cuidado quando faz isso, em termos de escolhas de gestão. E você, Diógenes? E o Diógenes entrando Qual foi a sua decisão? Gerou uma maior alavanca? A primeira... Peguei de surpresa, né? Não, pegou não. Nunca. Imagina assim... Eu, Diógenes, gosto de acordar cedo, começar a trabalhar e vários dias eu trabalho até tarde da noite, 7, 8, 9 horas. Agora um pouco menos, mas já fiz muito isso. E tem o Joãozinho que quer trabalhar de 9 a 6, 9 a 5 ali e boa. Ele tá errado? Não. Eu tô errado? Também não. Agora, misturar esses dois no mesmo time é bizarramente errado. Porque vai dar conflito de performance, de intensidade, de prioridade para o trabalho. Um dos maiores acertos que eu já tive foi trazer para o meu time quem tem um alinhamento comigo. Porque a partir daí a gente vai ter comportamentos padronizados e muito mais fáceis. Muito mais fáceis de imprimir para todo mundo, de todo mundo comprar as ideias, etc. Tem gente que quer trabalhar pra caramba e ganhar dinheiro. Tem gente que quer ter um estilo de vida equilibrado. Um tá errado, o outro tá certo. Não. Misturar os dois, cagada. Misturar os dois no mesmo time, cagada. Então acho que esse é o primeiro ponto, o grande acerto que eu tive de estratégico de montagem de time. O segundo é tratar os liderados de forma humanizada. Aqueles 3, 4, 5 mais próximos de você, para mim fez muita diferença quando eu vou medir as entregas dele. Não falo de ser amigo, mas eu falo de não olhar a pessoa como só mais um recurso. Entender que é uma pessoa que tem seus problemas, seus sonhos, seus objetivos e até mesmo um pouquinho de mentoria aí no meio do caminho. Beleza, você tá aqui, você quer chegar ali, como que você vai fazer isso? Porque normalmente esse caminho... As pessoas não sabem, não tem nem ideia. Ela tem a vontade, mas como fazer, não. Então, unir esses dois de um time com características de horas de trabalho, de sonhos parecidos e um pouquinho de humanização nesse processo deixa muito mais fácil o gestor se tornar dispensável do seu negócio. Então, isso para mim foi muito bom, me trouxe muito tempo para fazer outras coisas, por exemplo.
os negócios e etc. Pouca gente sabe, mas quando eu entrei no G4 Club ali em 2020, cara, eu tinha tipo 13 CNPJs no meu nome. Caraca. Loucura, né? Desde quadra de futebol, academia, buffet de festas, não sei o que, era uma loucura. E aí, naquela época, um pouquinho depois, eu entendi que até que funcionava do jeito que eu fazia, mas eu teria muito mais potencial focando em uma coisa só. Aí com o tempo eu vim desfazendo, vendendo e etc. E hoje estou 100% focado na Lab Media, apesar de ainda existir a ADM Créditos e eu ser sócio da academia que eu treino. Mas foi mais ou menos isso que houve e que foram os acertos. Diógenes virou sócio só pra não precisar pagar a academia, que é o cara que mais usa. O cara que mais usa lá, não é? Todo santo dia. E você, Rodrigo? Cara, a minha foi o Oceano Azul, buscar o Oceano Azul. Tem um livro de marketing bem interessante do Al Ries, que ele fala sobre algumas leis imutáveis do marketing. E ele diz uma das coisas que eu nunca esqueço, que é, se você não pode ser líder da sua categoria, crie uma categoria para você. Então, que é essa coisa de Oceano Azul e tudo mais. E quando eu comecei a falar de vendas por indicação, ninguém falava sobre isso. Eu não inventei isso, as pessoas indicam, né, há milênios, isso é natural do ser humano, mas eu embalei, né? Eu embalei e criei uma marca e comecei a bater nisso, comecei a falar disso. Ter criado e ter sido pioneiro de uma categoria de serviços, para mim foi uma das grandes decisões de alavancagem na carreira. Até hoje eu colho frutos disso. Quando você tem isso, é mais fácil você virar referência, é mais rápido, você, de fato, na hora de prospectar, é uma coisa diferente, nova. Eu acho que isso foi uma das grandes coisas aí que trago até hoje resultado. Uma das grandes decisões. E aí a gente pode falar pra todo mundo que eu comprei a sua consultoria pagando R$9.000. É verdade. Aí o preço aí, hoje ainda. Fala assim, o Diógenes falou que ele pagou 9.000, então é 9 isso, é por dia. Hoje esse é o preço por dia. Subiu o passe. Mas é verdade, foi de 2020, né? Talvez. Foi tipo isso, 2020. Eu comprei a consultoria do NOL, R$9.000. Era muito diferente, nem tinha a minha equipe, não tinha a metodologia que a gente tem hoje, era outra história. Todo mundo começa de algum lugar, né? Então, é verdade. Mas foi isso mesmo, um dos primeiros clientes. E aí, tá entregue? Tá entregue. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.